Oi, gente, tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos e todas. Vamos dar continuidade na leitura da Bíblia no livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel. No capítulo, vamos ler hoje o capítulo 10, 11 e 12. Mas antes vamos orar. Orem por Israel, orem pela Palestina, orem pelo povo inocente. Pai querido, estamos aqui, Senhor, na tua presença, para te pedir que perdoe os nossos pecados, perdoe o pecado do teu povo, Pai. Perdoe, Senhor. Abra, Senhor, os olhos e os ouvidos espirituais deles para que eles entendam, Senhor, que devem adorar somente a Ti, Pai. Obrigado, Senhor, por mais este dia. Obrigado pelo alimento, pela salvação em Cristo Jesus e pela proteção, Pai, que o Senhor tem nos dado. E eu peço a Ti, Pai, que fique conosco, nos ajude, nos ensina, nos dê entendimento, sabedoria e discernimento para entender a Tua palavra, para entender o que o Senhor está nos falando, Senhor. Para que possamos entender tudo o que o Senhor queira nos dizer, Pai. Ajude-nos, Pai. Ajude-nos, fique conosco, mostre para nós, Senhor. E te peço, Senhor, que proteja, Senhor, todos os enfermos, Pai. Alivia a dor de cada um deles, Pai. E também peço ao Senhor que proteja todos os missionários e proteja, Senhor, todos os inocentes que estão no meio das guerras, Pai. Senhor, te peço que tome conta, Pai, de Israel, da Palestina, da Rússia, de todos os países, Senhor, que estão em guerra. Ó Deus misericordioso. Toma conta, Pai. Cuida dos pequenos, Pai. Cuide do teu povo. E peço a Ti que abençoe e proteja todos nós, em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos para o capítulo 10, 11 e 12. Lembrando que os livros estão todos gravados aí no canal. É só você voltar e procurar, tá facinho, tá? Aí vocês podem assistir, ver ou ouvir quantas vezes quiserem. Porque eu ouço assim, eu coloco o vídeo para tocar e eu continuo fazendo o meu serviço, né? Eu tenho que fazer janta, almoço, café da manhã, os meus serviços. Eu deixo o vídeo rolando e vou ouvindo e fazendo o que eu tenho que fazer. E aí, ao invés de estar ouvindo ou pensando em coisas que não deve, a gente está aprendendo a palavra do Senhor. Tá bom? Então, vamos lá. No capítulo 10 do profeta Ezequiel, aqui vem uma explicação antes para vocês. A glória de Deus deixa o templo. Nesta visão, como o próprio texto indica, aparecem figuras de linguagem que, em grande parte, já haviam aparecido no capítulo 1. As diferenças ficam por conta das brasas em lugar de fogo e da glória do Senhor, que saiu da entrada do templo e parou por cima dos animais. A semelhança dos detalhes mostra que as duas visões têm a ver com o mesmo Deus, que está ativo tanto na Babilônia como na terra de Judá. Ele é um Deus todo-poderoso, né? Ele tudo vê, ele tudo sabe. Então vamos lá. Capítulo 10. Olhei para a cobertura curva que estava sobre as cabeças dos animais com asas, e acima delas havia uma coisa que parecia um trono feito de safira. E o Senhor disse ao homem que usava a roupa de linho: passe pelo meio das rodas que ficam debaixo dos animais, com as asas,
e encha as mãos com brasas. Depois espalhe as brasas sobre a cidade. Meu Deus. Eu vi que o homem foi. Quando ele entrou, os animais com asas estavam ao sul do templo, e uma nuvem encheu o pátio de dentro. A glória do Senhor saiu de cima dos animais e foi para a entrada do templo. Então a nuvem encheu o templo e o pátio ficou brilhando com a glória do Senhor. O barulho das asas dos animais era ouvido até no pátio de fora e parecia a voz do Deus Todo-Poderoso. O Senhor mandou que o homem que usava a roupa de linho tirasse fogo do meio das rodas que estavam debaixo dos animais. O homem entrou e ficou ao lado de uma das rodas. Essas rodas é aquela visão que o profeta viu, né? Antes, no capítulo anterior, né? Desde o primeiro capítulo que ele viu. Um dos animais estendeu a mão para o fogo que estava entre eles. Pegou algumas brasas e pôs nas mãos do homem, e ele saiu levando as brasas. Vi que cada animal tinha debaixo das asas uma coisa parecida com mão de gente. Também vi que ao lado de cada animal havia uma roda, e as rodas brilhavam como pedras preciosas. Todas eram iguais e por dentro cada uma tinha outra roda atravessada. Quando os animais andavam, as rodas iam em qualquer direção sem virar. Todos eles iam juntos na direção que queriam, sem terem de virar. Os corpos dos animais, as costas, as mãos, as asas e as rodas estavam cheios de olhos. Essas rodas eram a mesma que eu tinha visto na minha primeira visão. É o que eu falei agora, né? Cada animal tinha 4 caras. A primeira cara era de boi, a segunda era de gente, a terceira era de leão e a quarta era de águia. Eram os mesmos animais que eu tinha visto na beira do rio Quebar. Eles subiam da terra. Quando andavam, as rodas rodavam com eles. Quando os animais abriam as asas e voavam, as rodas também iam com eles. Quando os animais paravam, as rodas paravam. E quando os animais voavam, as rodas iam com eles, pois eram controladas por eles. Então a glória do Senhor saiu da entrada do templo e parou por cima dos animais. Enquanto eu estava olhando, os animais abriram as asas e subiram da terra, e as rodas foram com eles. Aí pararam no porto leste do templo, e a glória do Deus de Israel continuou acima deles. Reconheci que estes eram os mesmos animais que eu tinha visto debaixo do Deus de Israel na beira do rio Quebar. Cada um deles tinha 4 caras e 4 asas, e debaixo das asas de cada um havia uma coisa parecida com mão de gente. As suas caras pareciam as mesmas caras que eu tinha visto na beira do rio Quebar. Cada animal andava direto para frente. Agora vamos ao capítulo 11, mas antes tem uma explicação, tá, gente?
Aqui, diante do falso otimismo dos líderes do povo, o Senhor mandou Ezequiel mais uma vez anunciar a destruição de Jerusalém. Dessa vez, ele fez uso de figura da panela. Então, vamos, capítulo 11. Então, o Espírito de Deus me levou pelo ar até o portão leste do templo. Ali perto estavam 25 homens, no meio deles vi Jazanias, filho de Azur, e Pelatias, filhos de Benaia. Os dois eram líderes do povo. Deus me disse: homem mortal, são estes os dois homens que fazem planos de maldade e dão maus conselhos nesta cidade. Eles dizem: logo vamos construir casa de novo. A cidade é uma panela e nós somos como a carne lá dentro, mas pelo menos estamos protegidos do fogo. Por isso, homem mortal, profetize agora contra eles. Aí o Espírito do Senhor me dominou e o Senhor me mandou dar essa mensagem ao povo. Povo de Israel, eu sei o que vocês estão falando e conheço os planos que estão fazendo. Vocês têm assassinado tanta gente nesta cidade que as ruas estão cheias de mortos. Portanto, eu, o Senhor Deus, lhe digo isto: de fato, esta cidade é uma panela, mas a carne, o que é? São os corpos das pessoas que vocês mataram. Mas eu expulsarei vocês da cidade. Vocês têm medo de espadas? Pois trarei homens com espadas para atacá-los. Levarei vocês para fora da cidade e os entregarei na mão de estrangeiros. Eu os condenei à morte. Vocês serão mortos em batalha no seu próprio país. Então todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. A panela protege a carne, mas esta cidade não os protegerá. Eu os castigarei onde quer que estejam na terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor. Vocês guardaram as leis das nações vizinhas e ao mesmo tempo quebraram as minhas leis e desobedeceram os meus mandamentos. Enquanto eu estava profetizando, Pelatias, filhos de Benaias, caiu morto. Então me atirei no chão com o rosto encostado na terra e gritei: ó Senhor, meu Deus, isso não! Será que vais matar todos os israelitas que sobraram? Aqui agora vem uma explicação que é da Nova Aliança. Esse trecho reflete as tensões que existiam entre o povo que morava em Jerusalém e aqueles que haviam sido levados para o cativeiro. Os moradores de Jerusalém pensavam que eles eram os escolhidos de Deus. Ezequiel anunciou que Deus faria uma nova aliança com os que haviam sido levados como prisioneiros para a Babilônia. Ou seja, a esperança estava justamente nos que estavam na Babilônia e não nos que haviam ficado em Jerusalém. Mas para que isso pudesse acontecer, Deus teria de dar a eles um coração novo e uma nova mente. É isso que a gente recebe quando aceitamos o Senhor, né? A gente muda. Vamos dar continuidade, né? No versículo 14 em diante. O Senhor Deus falou comigo assim: homem mortal, o povo que mora em Jerusalém está falando a respeito de você e dos seus patrícios.
os israelitas que foram levados como prisioneiros para fora do seu país. Eles dizem: esses israelitas estão longe demais e não têm um lugar onde adorar o Senhor. Ele nos deu esta terra para ser nossa propriedade. Agora vá falar com os seus patrícios que foram levados para fora do seu país e conte a eles o que eu estou dizendo. Fui eu que os mandei para longe, para o meio das outras nações, e os espalhei por outros países, mas por um pouco de tempo. Nas terras para onde foram, eu mesmo fui para eles um santuário, onde podiam me adorar. Por isso diga-lhes o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Eu os buscarei dos países para onde os espalhei e lhes darei de novo a terra de Israel. Quando voltarem para a sua terra, eles tirarão dela todos os ídolos e acabarão com todos os costumes imorais do povo. Eu lhes darei um coração novo e uma nova mente. Tirarei deles o coração de pedra desobediente e lhes darei um coração humano obediente. Assim eles cumprirão as minhas leis e obedecerão fielmente a todos os meus mandamentos. Eles serão o meu povo e eu serei o Deus deles. Mas castigarei os que gostam de adorar ídolos, nojentos e de praticar atos imorais. Eu os castigarei pelo que têm feito. Eu, o Senhor Deus, falei. Agora nós vou falar uma explicação aqui pequena, tá? Que a glória de Deus se afasta de Jerusalém. A glória de Deus se afastou não só do templo, mas também da cidade de Jerusalém. Isso tem um grande significado. A cidade fica como que abandonada, entregue aos que queriam atacá-la e destruí-la. Quando você não tem a proteção do Senhor, quando você não está com o Senhor, não está no caminho de Deus, você está sozinho. Aí recebe todo tipo de coisas que não devem, né? Que não prestam. Por isso que tem que estar no caminho do Senhor e firme mesmo. Dando continuidade, tá? No versículo 22 do capítulo 11. Os animais com asas começaram a voar e as rodas foram com eles. A glória do Deus de Israel estava por cima deles. Aí a glória do Senhor se afastou da cidade e foi parar sobre o monte que está a leste dela. Na visão, o Espírito de Deus me levantou e me levou de volta até a Babilônia, onde estavam os prisioneiros. Aí a visão acabou, e eu contei aos que estavam no cativeiro tudo que o Senhor me havia mostrado. Então nós terminamos o 11, vamos para o 12, mas antes tem uma explicação pequena, que é o profeta como um refugiado. O profeta escuta um ato simbólico. Aliás, o profeta executa um ato simbólico diante do povo que já estava na Babilônia para mostrar o que aconteceria com aqueles que ainda moravam em Jerusalém. Também eles seriam feitos prisioneiros e levados para a Babilônia. Como o povo não entendeu o que Ezequiel havia feito, ele tratou de explicar seu ato simbólico. Vamos ao 12. O Senhor falou comigo assim: homem mortal, você está vivendo no meio de um povo desobediente.
Você está vivendo no meio de um povo desobediente. Tem olhos, mas não veem nada. Tem ouvidos, mas não ouvem nada, pois são rebeldes. Agora, homem mortal, arrume uma trouxa como se você fosse um refugiado e saia antes do cair da noite. Deixe que todos vejam que você está saindo para ir a algum lugar. Pode ser que aqueles rebeldes o vejam. Para que eles possam vê-lo, arrume durante o dia a sua bagagem de refugiado e então faça com que eles vejam você partir à noitinha, como quem está indo para o cativeiro. Enquanto eles estiverem olhando, abra um buraco na parede da sua casa e saia por ele, com a sua trouxa. Deixe que eles o vejam pôr a trouxa nas costas e saia no escuro, com o rosto coberto, para que você não possa ver aonde vai. O que você fizer será um aviso para os o que você fizer será um aviso para os israelitas. Eu fiz o que o Senhor mandou. Naquele dia arrumei uma bagagem como se fosse um refugiado. E naquela tarde, quando estava escurecendo, fiz com as minhas próprias mãos um buraco na parede. E saí, e eles me viram quando coloquei a trouxa nas costas e fui embora. Engraçado, né? Se alguém visse hoje em dia alguém fazendo isso, pensa que é ladrão ou que é louco, né? Não imagino o que Deus pode fazer, né? Na manhã seguinte, o Senhor me disse: homem mortal, esses israelitas rebeldes estão lhe perguntando o que você está fazendo. Agora diga-lhes aquilo que eu, o Senhor Deus, estou dizendo a eles. Esta mensagem é para o príncipe que governa em Jerusalém e para todo o povo que mora ali. Diga-lhes que o que você fez é um sinal daquilo que vai acontecer com eles. Serão refugiados, serão levados para o cativeiro. O príncipe que os está governando porá a sua trouxa nas costas no escuro e escapará por um buraco aberto no muro para ele. Ele cobrirá o rosto e não verá para onde estará indo. Mas eu prepararei a minha armadilha e o apanharei nela. Depois eu o levarei para a cidade de Babilônia, onde ele morrerá sem chegar a vê-la. Espalharei em todas as direções todos os que vivem em volta dele, os seus conselheiros e os seus guardas, e haverá gente procurando matá-los. Quando eu os espalhar entre as outras nações e por países estrangeiros, eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Deixarei alguns escaparem da guerra, da fome e das doenças, de modo que lá, no meio das nações, eles compreenderão o quanto as suas ações foram vergonhosas e reconhecerão que eu sou o Senhor. O Senhor falou assim comigo: homem mortal, trema de medo quando você comer e estremeça quando beber. Diga ao povo deste país que esta é a mensagem do Senhor Deus para a gente de Jerusalém, que ainda está vivendo na sua terra. Quando eles comerem, estremecerão, e quando beberem, tremerão de medo. Tudo que existe na terra deles será tirado, pois todos os que vivem ali são gente violenta.
As cidades que agora estão cheias de gente serão destruídas, e o país vai virar um deserto. Aí eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. O Senhor falou comigo assim: homem mortal, por que é que o povo de Israel repete este provérbio? O tempo passa e as profecias dão em nada. Agora diga a essa gente aquilo que eu, o Senhor Deus, penso a respeito disso. Eu vou acabar com esse provérbio. Ele nunca mais será repetido em Israel. Diga isto: o tempo chegou e o que foi dito está se cumprindo. Não haverá mais visões falsas nem profecias enganadoras no meio do povo de Israel. Eu, Senhor, falarei, e o que eu disser acontecerá. Não haverá mais demoras. Povo rebelde, vocês ainda estão vivos quando eu fizer o que prometi. Eu, o Senhor Deus, falei. O Senhor me disse: homem mortal, os israelitas pensam que as visões que você tem e as suas profecias são a respeito de um futuro que está longe. Por isso, diga a eles o que eu, o Senhor, estou dizendo. Não haverá mais demoras. O que eu disse vai acontecer. Eu, o Senhor Deus, falei. Obrigado, meu Deus, por mais essa leitura. Obrigado, Senhor, por estar conosco, por nos ajudar, por nos dar entendimento da palavra, Pai. Obrigado por tudo. Peço a Ti, Pai, que abençoe e proteja todos nós. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.